Em todo anime existe um sistema de poder que os personagens usam para fazer técnicas e soltar poderes. Só que em Jigokuraku esse sistema é muito mais rico e bem pensado, que chama Tao. Pensa como se fosse o chakra, só que com um pouco de religião no meio, já que o Tao é baseado nos princípios do taoísmo. E aí galera, eu sou o Fabrício e hoje você vai saber de tudo, de como funciona o melhor sistema de poder que tem em Jigokuraku, já que tem muito mais coisas sobre o Tao, tem muito mais significado. Então hoje a gente vai responder várias perguntas, tipo, como você pode fazer o Tao, como você domina o Tao, qual todos os princípios do Tao e o que é um elemento do Tao, como esses elementos do Tao se interagem e tudo isso tem a ver com Yin e Yang. Então fica comigo até o final. E se você puder apoiar o canal, se torne membro, que você ganha uma impressão por semana de animes que eu tô assistindo e mangás que eu tô lendo. Você também recebe os vídeos adiantados, além de ter 2 lives de perguntas e respostas por mês. E o mais importante, que isso ajuda muito o meu trabalho. Então, quem já se tornou membro, muito obrigado. E quem não puder, se inscrever com o sininho ativado para não perder o próximo vídeo de Jigokuraku por aqui. Sistema de poder, Tao. O Tao é baseado nos princípios do taoísmo, que é uma antiga religião chinesa que é geralmente associada ao budismo, mas ela é única por si só. E a razão dela ser geralmente associada ao budismo é porque ela prega a relação de seres vivos e não vivos com o universo. E é por isso que o Tao, como sistema de energia, é parecido com o chakra nas pessoas, que é onde existe energia dentro delas. E para maximizar o Tao, para aumentar o potencial do Tao, é preciso aprender a explorar a energia em torno dele. Então o Tao é como se fosse o chakra ou como se fosse a energia amaldiçoada. Ele é como qualquer outro sistema de poder que a gente já viu, mas essa ideia de um sistema de poder ser uma energia que está dentro de todas as coisas vivas não é uma coisa nova nos animes, só que o Tao mostra essa ideia de uma maneira nova e bem interessante. Primeiro a gente tem que responder as perguntas mais fáceis sobre o Tao. Primeiro, o que é o Tao? O Tao, no mais simples, é a energia da força vital que existe em todas as coisas vivas e não vivas. Por exemplo, um carro, um celular, até você assistindo tem Tao. E essa energia pode se manifestar para aumentar qualquer tipo de habilidade. Torna mais forte, mais rápido, pode esconder a sua presença. E uma vez que alguém tenha realmente dominado o Tao, eles ganham os poderes de um deus. Só que essa explicação é um pouco ampla, então a gente vai um pouco mais fundo nisso. Como a gente já descobriu, o Tao é a energia da força vital de todas as coisas vivas e não vivas. Mas a gente vai se concentrar nessa palavra, força vital. Pensa numa caixa de água cheia, e essa água é o Tao que mede o tanto de vida que você tem para viver. E tudo que você faz, pensando, respirando, comendo, tudo isso consome Tao. Só que antes de você estar pensando, respirando ou comendo, o Tao está sendo gerado numa parte específica. O Tao é gerado no tandem. O tandem é a parte do corpo que fica abaixo do umbigo, e esse também é o ponto central onde todo o Tao flui no seu corpo. Então, para todo usuário de Tao, o tandem é basicamente como se fosse o seu coração. E aqueles que têm o tandem cortados, eles morrem porque eles não vão ser capazes de gerar mais Tao. E consequentemente, o Tao não vai poder mais circular. Por exemplo, nos seres vivos, o Tao começa a desaparecer quando o corpo está perto da morte, e quando o seu Tao desaparece completamente, o corpo morre. Mas o que é mais interessante nisso tudo é que mesmo que o Tao dentro dessa pessoa tenha desaparecido, o seu corpo ainda vai ter Tao, só que numa quantidade muito menor, na quantidade de um Tao de uma rocha ou de um Tao de uma árvore. E isso quer dizer que em nível espiritual, esse corpo morto se torna parte da natureza. Agora vem uma das partes mais complexas do Tao, que é a forma Yin Yang do Tao, porque a forma Yin Yang do Tao é o seu componente principal. Eu não sei se você lembra, mas eu disse antes que o Tao é criado no tandem, que está embaixo do umbigo. Só que o Tao só vai se manifestar quando o usuário do Tao está seguindo o caminho do meio no budismo. Eu vou te explicar melhor. O caminho do meio é um dos principais aspectos do Dharma no budismo. Primeiro que quando a gente fala sobre peso médio ou caminho médio no budismo, é não viver uma vida cheia de extremos. Ou seja, o caminho do meio no budismo ignora você abrir a mão da sua vontade,
mas também ignora você querer fazer tudo sem pensar. Ele ignora coisas como o eternalismo, que é eterno, mas também ele ignora o aniquilacionismo. Se você morrer já era, não volta mais. Esse caminho do meio no budismo pede para você não curtir muita vida, mas também não desprezar a beleza da vida. Você tem que existir em harmonia com as coisas ao seu redor, observando e não viver em pobreza, mas também garantir que você não vai viver como um bilionário. É como se fosse um budista sem nada para dar ao mundo e por isso ele não pode ajudar o mundo ao seu redor. Ou um budista que acumula para si mesmo e com isso ele não compartilha com os outros ao redor. E esse é o princípio-chave do Tao. O caminho do meio é mais sobre a aceitação de si mesmo. O caminho do meio em relação ao Tao é sobre você identificar seus pontos fracos e fortes e aceitar eles. Você tem que gostar de tudo aquilo que te torna forte, mas também tudo aquilo que te torna fraco. No caso do Gabimaru, o treinamento dele como shinobi torna ele forte, mas o seu amor pela sua esposa torna ele fraco. E a partir disso, o Gabimaru tem que aceitar essas duas partes dele mesmo para assim começar a fazer o Tao em um nível muito mais alto. Só que isso não se aplica só aos pontos fracos e aos pontos fortes. Você tem que equilibrar a sua raiva e a sua tranquilidade, a sua calma e o seu barulho. Tem que ter o equilíbrio da escuridão dentro de você com a luz. E quanto mais você se inclina para um desses lados, das emoções e os sentimentos dentro de você, mais fraco o Tao é. E quanto menos você se inclina a essas emoções e fica em equilíbrio, mais forte vai ser o seu Tao. Por exemplo, o Gabimaru, quando ele sente mais amor pela Yui, é a fraqueza dele porque ele não pode estar com ela. Só que tudo que o Gabimaru tá fazendo é para voltar para Yui. E essa é a força que mantém ele vivo para voltar para ela. E esse Tao do Gabimaru em equilíbrio é a mistura da fraqueza, o amor que ele sente por ela, e ele deixa a parte do treinamento shinobi dele de lado, e o outro lado de querer estar no lado dela é o que empurra o Gabimaru, é a força que move ele. O Gabimaru continua avançando, enquanto o amor por ela é tecnicamente uma fraqueza. Outro exemplo é a Sagiri. A Sagiri sabe que o treinamento dela como executora torna ela muito forte, mas ela não gosta de machucar as pessoas, e essa insegurança é a fraqueza dela. Mas quando a Sagiri foi capaz de aceitar as duas partes de si mesma, ela se tornou uma das personagens mais fortes do mangá. Até mesmo a vida e a morte de alguém entram nisso daqui, porque se alguém tiver à beira da morte, que seria a fraqueza, e ela luta para se manter viva, que seria a força dela, essa pessoa vai ter um Tao gigante por manter o equilíbrio ainda. E por causa dos humanos serem emocionais, isso é capaz de aumentar o seu Tao sempre que eles sentem essas emoções. O Tao deles é considerado de mais alta qualidade, e por isso que os Tensei, que praticamente não são emocionais, usa eles como Tan, porque os próprios Tensei não são capazes de ter esse tipo de emoções que cria o Tao dentro do Tandem. Agora que a gente passou por essa parte, vamos falar um pouco sobre os elementos do Tao, que existe 5: fogo, terra, água, madeira e metal. E todos esses elementos existem em um círculo, e as posições desses elementos no círculo é muito importante, porque o círculo vai no sentido horário, mas para explicar isso melhor, eu vou pegar a água de exemplo. A água está nessa posição em azul e o elemento no sentido horário da água é a madeira, e isso significa muita coisa aqui. Por exemplo, o elemento água é benéfico para o elemento madeira, e esse elemento pode ajudar o elemento madeira se eles se encontrarem, porque é uma forma de construir o Tao, não sendo no interior, no Tandem, mas no exterior, é o contato físico entre dois usuários de Tao, que significa que se um usuário de Tao com o elemento água fosse entrar em contato físico com um usuário de Tao de elemento madeira, o usuário de Tao de elemento água ia reabastecer o Tao do usuário de madeira. E isso chama ciclo de restauração, que funciona para todos os 5 elementos. É meio que qualquer elemento que está no sentido horário do outro elemento, esse elemento vai ajudar o elemento da frente dele. A madeira ajuda o fogo ajuda a terra ajuda o metal ajuda a água e a água ajuda a madeira. Já que tudo no Tao é focado no Yin Yang do taoísmo, e enquanto tem propriedades restaurativas de restaurar entre os elementos, também tem propriedades que prejudicam, e esse aqui funciona de um jeito diferente. Você tem que pensar que agora tem elementos que têm vantagens sobre os outros, e aqui não é no sentido horário e nem anti-horário, mas é criando um pentagrama no meio do círculo. Mas tem uma explicação mais simples: se um elemento pula aquele que ele restaura,
esse elemento vai prejudicar não o elemento que ele restaura, mas sim o que o outro restaura. Por exemplo, a água é eficaz contra o fogo, a terra é eficaz contra a água, e assim por diante. E cada uma pessoa, por treinamento ou nascimento, recebe um desses elementos, e é aqui que tem um diferencial do Tao para os outros sistemas de poder: restaurar e prejudicar o oponente pelos elementos do Tao. Vamos lá, em relação ao ciclo de restauração, além de reabastecer o Tao que foi diminuído de alguém, também torna a pessoa que está sendo restaurada com um Tao mais forte. Mesmo aquelas pessoas que desbloquearam o Tao faz pouco tempo, se essas pessoas tiverem um contato com o tipo certo de pessoas, elas vão poder usar o Tao em um nível muito mais alto. E uma coisa interessante é que nem precisa necessariamente fazer o contato físico com alguém para o Tao ficar mais forte. Para ativar o Tao, por exemplo, você pode colocar o Tao em um objeto, tipo numa kunai, e entregar para alguém que você tem uma conexão favorável com aquele Tao, e depois que esse objeto entra em contato com outra pessoa, ele pode dar um impulso nesse objeto e fortalecer ainda mais. Agora tem o ciclo de impedimento, aquele Tao que pode prejudicar. E isso funciona assim: quando duas pessoas que têm o mesmo elemento de Tao estiverem lutando, quem tiver o maior domínio do Tao vai vencer. Galera, foi mal, mas eu menti pra vocês nesse vídeo aqui. Você lembra que eu disse que tinha só 5 elementos do Tao? Então, tem um sexto elemento do Tao que não existe nesse gráfico nosso. Mas esse tipo de Tao é o Tao da flor. E esse Tao é o que oferece a imortalidade. Com esse Tao, os Tensem ganham a habilidade de longevidade, de viver mais, ficar jovem e principalmente da regeneração. Ou seja, se o usuário de Tao de flor for capaz de manter o circuito dele de Tao, o tandem dele intacto, esse usuário pode sobreviver para sempre. Só que tem um pequeno detalhe aqui: os humanos não têm esse Tao da flor, nenhum humano nasce com esse Tao, e nem com treinamento os humanos conseguem esse Tao. Então esse negócio de imortalidade e regeneração para os humanos não existe. Mas tem um fato curioso dos humanos que transformam eles em flores, e isso acontece porque os humanos que recebem o Tao de flor começam a florescer e entrar num estado de felicidade eterna. Basicamente está cultivando essas flores no seu corpo, como se o corpo fosse o solo pela eternidade. E é engraçado porque essa pessoa não está morta, mas ela também não está realmente viva. E as únicas pessoas que se beneficiam desse Tao da flor são os Tensem. Só que o único motivo disso é porque eles são humanos artificiais criados a partir do Tao das flores. Então isso quer dizer que os humanos Tensem podem maximizar, aumentar as propriedades regenerativas deles a partir do Tao da flor. Porque se qualquer humano Tensem começar a usar o Tao da flor, ele pode ter a cabeça arrancada ou os braços quebrados e eles vão crescer de novo. E quando tem essa regeneração dos membros ou a cabeça dos humanos Tensem, começam a aparecer umas videiras no corpo deles que depois deles se regenerar desaparece. Só que infelizmente para esses humanos, mesmo que eles tenham alcançado a longevidade, a imortalidade na prática, o seu corpo vai se transformando em uma árvore. Só que eu quero falar isso daqui um pouco mais pra frente. Mas aí vem a pergunta: se os Tensem são capazes de viver para sempre e se recuperar de qualquer coisa, como você mata eles? E é aqui que entra o Tandem, porque a única chance real de qualquer humano de derrotar um Tensem é se ele tiver um elemento favorável. Ou seja, se o Tensem tem um elemento de água e o humano tem um elemento de fogo, ou pode ser outro elemento favorável que vai corresponder às habilidades regenerativas, ou seja, que vai afetar essa habilidade de se curar dos Tensem. E isso faz que essa habilidade fique mais lenta, ele vai se regenerar mais lentamente, que é uma grande vantagem quando você está lutando contra alguém que tem regeneração infinita. Então, depois disso, esse humano tem que cortar o Tandem. Só que tecnicamente não precisa ser uma pessoa com a combinação favorável de Tao para cortar o Tandem do Tensem. Qualquer pessoa que tem o Tao suficiente para cortar, pode cortar. E em alguns momentos a pessoa com o Tao favorável vai se igualar contra o Tensem, só por colocar o seu Tao em contato com o Tao do Tensem, que é esse corte que a pessoa faz no Tandem, que faz o ciclo regenerativo deles parar. Ou seja, isso faz o Tensem enfraquecer e coloca ele numa posição que até uma pessoa com Tao suficiente possa cortar o Tandem. Então, tecnicamente, a regeneração do Tao da flor não é infinita, porque você tem que lembrar que o Tao é uma força vital com elementos que pode ser fogo, água, terra, metal, madeira ou flor. E quando a gente usa o Tao, ele se consome, ele vai gastando a sua própria força.
Só que se a pessoa gastar o Tao de uma forma errada, isso pode destruir o usuário, como por exemplo, tirar as memórias do usuário porque o Tao da cabeça dele tá todo confuso, ou pode fazer uma coisa extrema também, cortando a sua própria força vital. Mas por outro lado, os Tensem tem uma coisa que chama Tan, que é formada essencialmente a partir do Tao fermentado de humanos. E quando eles consomem esse Tan, o Tao dos Tensem é recarregado, que dá para eles a imortalidade no sentido deles ficarem eternamente jovens. E a razão de todo esse poder dos Tensem, do Tao deles ser tão forte, é porque eles são personificação do caminho do meio. Eles meio que são o caminho do meio, e por isso eles não são capazes de sentir nenhuma emoção. E isso vai muito mais além do fato que a maioria deles são imortais, mas ao mesmo tempo eles também querem saber o que é a mortalidade, como desejar a morte. E ainda tem um detalhe de todos os Tensem não tem gênero, eles podem ter a forma masculina e feminina, então tudo sobre eles incorpora o caminho do meio, tem relação com o caminho do meio, então é por isso que eles têm muita prática com o Tao. Mas vamos mais além, porque cada Tensem domina 5 técnicas da imortalidade, e a gente vai falar sobre isso. Existem 5 técnicas de treinamento que permitem você dominar o Tao. O primeiro é o Douyin, que envolve exercícios físicos para aumentar a sua circulação de Tao. A segunda é a Taisoku, que envolve técnicas de respiração. O terceiro é o Shuitsu, que envolve a meditação. E o quarto é o Shuten, que envolve você estudar o seu corpo e fazer o Tao circular através dos seus órgãos. E o último é o Boshujutsu. E para fazer o Boshujutsu, precisa ter muita intimidade com alguém do Chi oposto. E isso pode significar várias coisas. Por exemplo, se você é uma pessoa, isso pode significar uma relação íntima normal, como um homem quando você é uma mulher, ou vice-versa. Isso porque no Boshu precisa ter o Yin e o Yang para funcionar. E depois que os dois se unirem por meio da relação íntima, o Yin e Yang se une e fortalece os dois parceiros, que permite que você entenda o Tao do seu parceiro e também permite que você reflita sobre o seu próprio Tao. E por isso no Boshu você tem que se importar com o interesse íntimo do parceiro. Você tem que levar os interesses íntimos dele com o seu, porque senão o Boshu não vai funcionar muito bem. E se você consegue fazer isso bem feito, você pode acessar o Chi dele ou o Tao, e é assim que você consegue o Tao por meio do Boshu. Mas agora tem uma coisa bem interessante que o Tao pode fazer depois de ser fortalecido. Ele tem a capacidade de detecção, porque quando você desperta o seu Tao, você ganha um sexto sentido, que é onde você pode sentir o Tao de quem está ao redor. E quando essa habilidade é usada, o usuário de Tao pode ver tudo sobre essa pessoa, a forma do cabelo dela, se ela estiver segurando alguma coisa, e por causa disso pessoas cegas como Xion conseguem ver tudo que está ao redor dele, porque tudo na Terra tem Tao, e por isso que quem tem esse sexto sentido consegue dessa forma sentir a presença de qualquer coisa. Isso também serve em uma batalha, porque a visão que você vê do Tao ajuda muito. Isso permite que você leia os movimentos dos outros, antes mesmo que eles façam um movimento. Por isso que aqueles que estão praticando a detecção do Tao vão saber exatamente onde você vai atacar. Eles meio que prevê o ataque só vendo o seu Tao, e isso também facilita a desviar dos ataques. E uma vez que você domine a detecção do Tao, você consegue ver a fraqueza do Tao em outra pessoa, o lugar onde o Tao é mais fraco na pessoa, que seria tipo os pontos fracos dela, que é os lugares que você pode concentrar o seu ataque. E além de sentir o Tao, também tem o aprimoramento do Tao. É como se fosse você concentrando o Tao em um ponto específico do seu corpo. Por exemplo, concentrar todo o seu Tao no punho e disparar vários ataques no seu oponente, que com certeza vai ter muito mais danos nele. Mas por outro lado, você também pode colocar o Tao em uma arma. Mas isso daqui é perigoso porque você está separando o Tao seu do seu corpo, a sua força vital. Só que o aprimoramento também pode ser usado na forma defensiva se você souber que está prestes a ser atingido em um determinado lugar. E aí você vai mudar o seu Tao para aquele lugar, para fortalecer, para endurecer aquela parte do seu corpo. Mas se você consegue controlar o seu Tao totalmente, isso permite que você seja capaz de suprimir a sua presença também. E isso é feito suprimindo o próprio Tao num nível que ninguém consegue perceber, nem com o sexto sentido do Tao. Mas isso daqui é só o básico, tem muita coisa da hora que dá pra fazer com o Tao ainda. Por exemplo, vamos falar do Jutsu que os Tensem fazem, porque todos os Tensem podem transformar o seu Tao em projéteis invisíveis, pelo menos ele parece invisível. Então eles fazem o projétil e dispara contra o inimigo.
Mas agora que fica interessante, porque para quem não consegue sentir o Tao, isso é invisível, porque você não vai poder ver o Tao sendo disparado. Só que se você aprende a como detectar o Tao, você consegue ver o Tao sendo disparado, ele fica visível. E isso só para quem despertou o Tao e sabe controlar. E outra coisa também é que os usuários do Tao, eles podem transmutar o seu próprio Tao em um elemento. E isso pode se manifestar como um ninjutsu, como a gente já viu os ninjas fazendo. E tipo, um dos Tensem também faz isso. Ele foi capaz de transformar o seu Tao em um raio. Mas no geral a gente tá falando de ninjutsu, e para isso quem usou mais ninjutsu em alto nível foi o Gabimaru para lutar, onde o Gabimaru foi capaz de aumentar a temperatura do seu corpo colocando chamas em volta dele, que permite várias coisas, como por exemplo acender pedras de fogo e disparar contra alguém, ou também cuspir fogo. E é engraçado que por muito tempo o Gabimaru não sabia que essa técnica exigia Tao, ele só conhecia como ninjutsu. E ao mesmo tempo dá para falar sobre o controle da Yuzuriha dos fluidos corporais dela, porque a Yuzuriha é capaz de beber certas poções que permite colocar diferentes fluidos corporais no corpo dela, que ela pode controlar. E isso dá para ela essa habilidade tipo uma gosma que prende as pessoas. Mas uma coisa sobre o ninjutsu é que ele é uma versão grotesca do Tao, porque o uso perfeito do Tao se concentra em usar o Tao no seu próprio corpo de forma precisa e significativa. Ou seja, se você controlar o Tao no seu próprio corpo, quer dizer que não tem desperdício de Tao. E um usuário de Tao numa situação perfeita não deve gastar nenhum Tao. E como eu disse antes, o ninjutsu é uma versão grotesca do Tao, porque eles usam toneladas de Tao, e aqueles que usam essa quantidade enorme de Tao consomem muito Tao do corpo deles. E isso quer dizer que o Tao vai acabar muito mais rápido. E assim, é quase impossível ter uma recuperação de Tao depois. E pode ter consequências como perda de memória, roubar a própria sanidade mental, a pessoa vira outra pessoa, e até roubando a própria força vital, que quer dizer a morte da pessoa. E é meio que o ninjutsu pode fazer tudo que o Tao pode fazer, mas de uma maneira mais difícil e menos eficaz. E a próxima coisa que a gente vai falar, já que o Tao tá em tudo, é o Tao no ar. Porque um dos Tensem foi capaz de criar pontos de apoio no ar que permitiu ele sentar no meio do ar. E isso também permitiu que ele corresse no ar com essa capacidade de voar, ou seja, através do uso do Tao, um dos Tensem adquiriu essa habilidade de levitação. Mas como o Tao tá em tudo, as pessoas são capazes de fazer pontos de apoio também fora do ar. Então isso significa que você pode manipular todos os elementos ao seu redor se você tiver dominado o suficiente o seu Tao. E tipo, você tem que ter o domínio perfeito sobre o Tao para você controlar todos os Tao em volta de você. O que eu quero dizer é que você consegue controlar o Tao de cada ser vivo e não vivo na Terra. Isso dá uma habilidade para você parecida à telecinese. Por exemplo, a gente já viu o Dou-Shin usando o Tao para controlar insetos para atacar os inimigos. E também um dos Tensem usou o Tao para esmagar uma pessoa como se ele estivesse usando a força. Mas isso daqui vai muito além da telecinese, porque alguém que é capaz de dominar todo o Tao ao seu redor também pode impor o Tao elemental nas coisas ao seu redor. Como por exemplo, o mesmo Tensem que esmagou alguém como se estivesse usando a força, ele foi capaz de acender chamas de longe na pessoa e também impediu que essas chamas se espalhassem. Mas pode ir muito além disso também, onde esse usuário de telecinese pode criar espinhos no chão usando seu domínio sobre o Tao para controlar o Tao no chão. E para não esquecer, esse mesmo Tensem que esmagou a pessoa também tem a capacidade de se clonar, fazendo cada um desses clones de Tao de flor, que ele pode controlar de longe. E como cada um desses clones individuais é feito de Tao de flor, então eles são capazes de se regenerar. E esses clones também têm características de individualidade, ou seja, tem livre-arbítrio. E por último e mais diferente, a gente já viu que o Tao pode ser usado para criar ilusões, o famoso Genjutsu. E essas ilusões são tão completas que o usuário é capaz de explorar os 5 sentidos das pessoas que ele está manipulando, fazendo elas ver, sentir, cheirar tudo que está dentro dessa ilusão. Então, como você pode ver pela duração desse vídeo, o Tao é uma coisa bem complicada, e tudo isso daqui são características principais do Tao se você queria ver como funciona esse sistema de poder em Jigokuraku. Galera, se você gostou do vídeo, curte para divulgar para mais pessoas que estão entrando nesse mundo de Jigokuraku assim e não sabem sobre o Tao. E também, se você for novo aqui e gosta de Jigokuraku,
se inscreve aí com o sininho ativado, que isso ajuda demais o canal. E isso também é pra você não perder mais nenhum vídeo de Jigokuraku por aqui. Comenta aí também o que você achou desse sistema de poder, se achou da hora ou não foi nada demais. Te vejo no próximo vídeo, é tudo isso e mais um pouco. Forte abraço, galera, valeu, fui!